óbvio aconteceu. O que era lógico simplesmente aconteceu. O Grêmio não jogou nada mais uma vez, não jogou absolutamente nada e perdeu para o Flamengo. O que era óbvio, o que era lógico, o que era evidente que ia acontecer, aconteceu. O Grêmio não surpreendeu rigorosamente ninguém, a não ser aquela turminha passadora de pano, aquela turminha do apoio incondicional que deveria voltar para o esgoto, porque o esgoto é o lugar desse pessoal. O Quinteiros no último jogo disse que não entendeu o drama das críticas em excesso pela atuação do Grêmio. Talvez com a derrota acachapante de hoje ele comece a entender. Mas na verdade, mesmo, de verdade, sendo muito sincero com vocês, ele não vai entender droga nenhuma e as coisas vão continuar iguais. Vamos falar sobre a atuação de Grêmio 0, Flamengo 2, jogo aqui na Arena. Aquele pessoal lá, ó, a torcida do Flamengo que ainda tá aqui na Arena, eles estão felizes. E vou dizer para vocês, nem jogaram muita coisa. O Flamengo fez 1-0 com 3 minutos, botou ali o carro em terceira marcha, 30 por hora, bem tranquilo, administrando, não forçou muito a barra e venceu com naturalidade. No segundo tempo, quando aceleraram um pouquinho, botaram 40 por hora, fizeram 2-0, mataram o jogo e poderiam ter feito terceiro. A 40 por hora, bem na manha. Se o Flamengo bota a quarta, quinta marcha, acelera, vem 80 por hora contra o Grêmio ia levar 5-0 dos caras aqui hoje. Foi um Flamengo a não fazer, jogando pouco, e mesmo assim eles nos venceram por 2-0 e dominaram as ações do jogo. O Flamengo foi controlador absoluto da partida. O Flamengo foi agente dominante do jogo o tempo inteiro. O Grêmio teve um pênalti não marcado? Teve. Um lance escandaloso? Sim. Mas não contem comigo para fazer esse tipo de reclamação. Chega de terceirizar a responsabilidade. Chega de colocar a culpa nos outros. A culpa é do VAR, a culpa é do juiz, a culpa é da mãe do Badanha, do pai do Badanha, do Badanha. Chega! Chega! A culpa é nossa! A culpa é do Grêmio Futebol Porto-Alegrense! A culpa é de um presidente que é um sujeito amorfo, omisso, inerte e que não toma uma providência em relação ao que está acontecendo. 23 mil pessoas hoje aqui na Arena. Era jogo para 40 mil, tinha 23. Sabe por quê? Porque a torcida está anestesiada. A torcida não aguenta mais reclamar. Ela sabe que reclama, entra num ouvido, sai pelo outro e não muda nada. Não muda rigorosamente nada. O Grêmio virou uma instituição comandada por bunda moles. E dentro de campo é simplesmente um reflexo disso. Hoje, para falar a verdade, eu até achei o Grêmio com um pouco mais de atitude. Mas atitude com desorganização não leva ninguém a lugar nenhum. O Grêmio entrou em campo, o nosso meia, que é o Cristaldo, estava de ponta esquerda. O cara que poderia ser o ponta esquerda, que era o Pavon, estava na ponta direita. Aliás, tinha que ficar na ponta do banco o Pavon. E o Edenilson, que poderia ser o ponta direita, estava de meia central. O Quinteiros deu um nó na cabeça dele mesmo. Bom, funcionou. Porque o Edenilson, que é alérgico a jogos grandes, hoje ele apareceu bem. Deu uma assistência com 3 minutos. Só que pro Flamengo, né? Deu assistência pro gol do Arrascaeta. O João Pedro, lateral direito do Grêmio, que é uma nulidade absoluta. Uma nulidade por completo. Não sabe correr, não sabe passar, não sabe dominar, não sabe chutar, não sabe cruzar. É uma nulidade. Participou dos 2 gols do Flamengo. No primeiro, o Michael tá até agora sambando pra cima dele. Claro,
A contribuição evidente do Super Ed, que deu assistência para o gol do Arrascaeta. E no segundo gol, tá o Gemerson lá no meio campo, dando bote. A bola sobra, aí vem o João Pedro, com toda a malemolência do lateral brasileiro. Vai dividir a bola de ladinho, para não machucar o pezinho do querido. Perde a dividida, o Arrascaeta arranca, ele bota a mãozinha na cintura, fica olhando assim a distância, lá, foi, e fez o gol. João Pedro, uma nulidade absoluta. E aí o nosso técnico, que há pouco tempo tinha concluído que para jogos em que o Grêmio vai atacar, é o João Pedro. Para jogos em que o Grêmio vai ser atacado, é o Igor Serrote. Hoje ele escalou o João Pedro. Vem cá, ele queria atacar o Flamengo com João Pedro e Pavon. Então, desculpa, o Quinteiros, ele não tem que ser demitido. Ele tem que ser preso. Ele tem que ir pra cadeia se ele pensa isso. Ou preso ou pra Pinel. Ou preso ou para manicômio. Porque não existe essa leitura de jogo. Quem é que analisa adversário no Grêmio? Por que todo adversário consegue ser dominante em relação ao Grêmio? Qual é o departamento, qual é o profissional dentro do Grêmio que analisa os adversários, que passa o relatório dos adversários para o Quinteiros? Tem que ser demitido. Desligado. Agora, sabe o que vai acontecer? Estou aqui há 6 minutos e meio falando. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Nada. Rigorosamente nada. Alguém viu o Vijaçante em campo? Bulhufas. O que acontece? Nada. A defesa bateu cabeça? Não muda nada. Bright White é uma ilha no ataque, ninguém encosta? Não muda nada. Os pontas do Grêmio, se tu somar todos eles, dá o QI de uma azeitona. O que muda? Nada. Não muda nada, gente. Não tem cobrança, tem nada. Né? Não tem nada. Nada. Então o Quinteiros vai seguir. O Grêmio, com muita sorte, vai arrancar um pontinho contra o Mirassol, se alcançar esse pontinho, que pode perder também. E perderemos o Grenal semana que vem aqui na Arena. Eu não vim do futuro, eu não sou mãe de nada. Mas é só o óbvio. E foi o óbvio que aconteceu aqui na Arena hoje. Time assim, como o Grêmio, perde. Então, é só o óbvio acontecendo diante dos nossos olhos. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo.